Você está no canal Logos e eu sou o Gilney Rael. Seja muito bem-vindo. E como eu prometi já em um outro vídeo, nós iríamos falar sobre os grandes teólogos do século XX, né? A teologia contemporânea, que é baseada nesta obra, na obra de Batista Mondin. Ele vai dividir, Batista Mondin vai dividir a teologia, os comentários sobre os teólogos em três partes. Então ele divide em três grupos de grandes teólogos. Então ele vai falar sobre os teólogos protestantes, os teólogos católicos e também os teólogos ortodoxos. Então nós vamos ver cada um desses grandes grupos e teólogos que pertencem a esses grupos. Na parte de hoje nós vamos ver sobre Karl Barth. E o principal ponto aqui sobre Karl Barth é como ele vê a revelação divina. Então nós vamos ver em três partes aqui, só nesse vídeo, sobre Karl Barth, um pouco sobre a vida dele, as duas principais obras que ele escreveu e como Karl Barth vê a automanifestação divina, a revelação de Deus. Não estou falando dessa revelação que se tem hoje por aí, uma revelação falsa, falcatruagem, não é dessa que eu estou falando. Como Karl Barth vê a revelação. É importante saber como um teólogo vê sobre a revelação, certo? Bem, Karl Barth nasceu em Basileia, dia 10 de maio de 1886. Ele é de origem suíça, então, na Basileia, né? E um ponto importante sobre ele é que no período nazista, Karl Barth ele vai se opor a Hitler. Então aqui tem uma questão importante, que ele tem uma tendência, ele tem convicções políticas e sociais. Tudo que ele vai pensar é sobre o conservadorismo, então ele puxa muito para esse lado, certo? Então já veja que aqui Karl Barth, como teólogo, ele também tem uma influência política. Tanto é que eles tiram Karl Barth para não ter essa influência no meio do povo. Uma segunda parte aqui importante sobre esse período da vida de Barth é que quando ele finalizou os seus estudos, o pensamento teológico, as críticas históricas sobre a Bíblia e Cristo, quando ele sobe no púlpito, ela se torna vã. Então veja que as exigências da vida cristã, enquanto Barth no púlpito, não são teológicas necessariamente. É claro que ele fala sobre teologia, mas os pontos em que o povo necessita naquele momento é o que ele tem que expor quando ele sobe no púlpito. Então toda a questão histórica, crítica de Cristo e do Evangelho não tem tanta influência quando ele sobe no púlpito. Essa é a primeira parte, um pouco sobre a vida de Karl Barth. Entre as duas obras que ele escreve está esta grande obra aqui, a carta aos Romanos, um comentário sobre a carta aos Romanos, e ele escreve este tratado teológico, esse comentário sobre os Romanos, para combater o racionalismo, o humanismo e o liberalismo. Então veja que tudo que Karl Barth vai fazer tem uma influência, tem um propósito. Então quando o pensamento dele é político, ele vai escrever com um propósito, né? A tendência ao conservadorismo vai fazer com que ele escreva nessa linha de pensamento. Quando ele escreve um comentário aos Romanos, né, a carta aos Romanos, ele vai combater o racionalismo, o humanismo e o liberalismo. Essa é uma das grandes obras de Karl Barth. A segunda é um tratado dogmático, né, que é a dogmática cristã. Da mesma forma, ele vai usar uma linguagem que vai exprimir uma mensagem cristã que cabe ao pensamento do povo naquele período. Então, quando Karl Barth ele sobe no púlpito, ele vê que aquilo que ele aprendeu não é suficiente, então ele expõe as Escrituras de forma que o povo venha a entender. Quando ele escreve a carta aos Romanos, ele vai combater racionalismo, humanismo e o liberalismo. Quando ele escreve a dogmática cristã, também tem um propósito de usar uma linguagem acessível ao povo. E para finalizar, o que é revelação para Karl Barth? A automanifestação divina em Karl Barth. Ele vai dividir em três partes. Então a automanifestação divina vai assumir três aspectos, né? Ou formas, como ele mesmo diz.
Então, essas automanifestações podem ser a revelação, a Bíblia e a pregação. Agora, aqui é importante entender o que é revelação. Para Calbart, revelação é o próprio Cristo. Cristo é a revelação do Deus encarnado, é o Emanuel, Deus no nosso meio. A Bíblia, ela é o atestado desta revelação. Então, é como alguém escreveu algo dizendo, isso aqui, ele, Cristo Jesus, o Verbo encarnado, a revelação de Deus, através da Bíblia se tem um atestado dessa revelação. Deus vai se manifestar dessas três formas, na revelação, na pregação e na Bíblia. Então, todas elas envolvem a palavra de Deus. Não é essa revelação que você vê hoje por aí. Não é esse auto-engano, porque enganam-se a si mesmo e enganam os outros também. Então, para Calbart, revelação é o conhecimento de Cristo através da Bíblia ao ouvir a pregação. E isso é muito importante. Quando vem de um teólogo, essa questão se torna ainda mais evidente. Não estou falando dessa revelação que você ouve por aí. Todo mundo tem uma tara por revelação, isso e aquilo, ouvir coisas novas, assim como está escrito lá no livro de Atos, em que o povo era ávido em ouvir coisas novas. Para Calbart, a revelação é Cristo, a Bíblia é o atestado de Cristo, dessa revelação que vem através da pregação. Ok, pessoal? Essa é a primeira parte desta obra, falando sobre Calbart, através de Batista Mondin, através deste livro, Os Grandes Teólogos do Século XX. Então, nós vamos, em um outro vídeo, falar sobre de outros teólogos da teologia protestante também.